Graça e paz a todos da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador pela bondade dele de nos conceder entendimento e discernimento da palavra, que é o que nos preenche. Então, antes de iniciar, vou fazer uma breve oração. Amém? Querido Pai glorioso, graças te dou, Senhor, por mais o discernimento de uma palavra maravilhosa, e que essa mesma palavra surja efeito na vida de todos os que vierem a ouvir, que meditem, que sejam impactados, porque o teu evangelho é poderoso, o evangelho do Senhor nos liberta, nos direciona no caminho certo, no caminho estruturado na rocha que é o teu Filho amado. Pai, em nome de Yeshua, nosso mediador e salvador e Senhor, que o Senhor, Pai eterno, opere para que essa mensagem preencha, se houver vazio, seja todo preenchido. Porque todo ser humano precisa ser preenchido do Senhor. E o Senhor sendo o Pai dos Espíritos, que o Senhor nos conceda, Pai, essa compreensão e discernimento para que os espíritos estejam firmes e acesos, que não apaguem o espírito, mas que estejam atentos à voz do teu espírito para que possam compreender, discernir as coisas espirituais e terem direção certa. Pai amado, é assim que eu oro e já te agradeço, em nome de Yeshua. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. O vazio que só o Criador preenche. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todo ser humano, até que cresça na graça e no conhecimento de Deus, até que passe a discernir a letra, até que amadureça, cresça espiritualmente, tem um vazio dentro de si. Vazio esse que é exclusivo do Todo-Poderoso. E a própria palavra do Criador já nos orienta. Ensine à criança o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se perderá. E mesmo que no meio do caminho, no período da pré-adolescência, adolescência, por conta das influências, venha se contaminar, venha se perder nas questões ideológicas da vida, terá uma base. Essa base é importante, que é o conhecimento. A palavra do Criador fala: o meu povo padece por falta do conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós. Pode nos tirar tudo, inclusive a vida, se assim o Criador permitir. Mas o conhecimento não. E é esse conhecimento que nos abre portas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não só para conquistas terrenas, mas o mais importante, que é o conhecimento do Todo-Poderoso e da vontade dele. Conhecimento da questão geográfica, de tudo, como que tudo foi feito, como que tudo surgiu. E, claro, ser convencido, porque os nossos olhos testificam coisas extraordinárias que o Criador fez, permanecem, e ele continua no alinhamento de tudo isso, no controle, para que possa existir vida na Terra. Essas mesmas vidas que têm fôlego devem adorar, louvar o Senhor. Não tendo essa compreensão, esse amadurecimento, esse vazio existe. E é grave porque o vazio associado ao não conhecimento fazem com que as pessoas padeçam e fazem com que as pessoas pecam. Estão no bloco, vou dizer aí, da impiedade. E tem muita gente de bem que tem princípios, mas que chega a uma certa etapa da vida, ou melhor dizendo, uma certa idade, depois de ter já
usufruído de muitas coisas, passado por várias experiências, conquistou muitas coisas com esforço, com trabalho, chega a um determinado ponto da vida que percebe que trabalhou muito e que fica aí para os herdeiros, e assim sucessivamente as pessoas se encontram num momento de frustração, e isso é muito triste. Uma alma abatida atrai muitos problemas sentimentais, atrai até a depressão e aí por diante. Não é isso que Deus quer. Deus quer que foquemos no conhecimento dele, da sua palavra. Então temos estrutura psicológica, física e espiritual para enfrentar todas as questões da vida e fazer boas escolhas. E nossas boas escolhas, elas estão muito associadas à questão da fé, à questão da formação da família. A palavra do Criador, eu estou falando por entendimento da palavra do Criador. Não vou ler todas as mensagens, mas para quem já tem conhecimento sabe que são palavras advindas de discernimento bíblico. Como vou colocar aqui 2 exemplos. Eu falei da questão da formação de fé e da família. Primeiro da família. O que a palavra do Criador diz logo no início? O homem deixará a casa dos seus pais, unir-se-á à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Gente, já tem aí quase 200 vídeos no canal. Aconselho que vocês vão lá, né? Verifiquem. Não vá somente pelo título, porque tudo que é dito no canal é pelo discernimento da palavra de modo espiritual. Então, é um segmento. Desde o primeiro vídeo, que eu falei a respeito do cego de nascença, até esse. A palavra do Criador, ela é muito preciosa, encantadora, maravilhosa, quando o véu é retirado dos nossos olhos, as escamas, e passamos a compreender a letra de modo espiritual, porque é um tratamento, é um zelo, é um carinho do Pai para conosco. Tudo que está escrito, inclusive os personagens, a vida dos personagens, aqueles que tiveram mais vínculo, afinidades, a proximidade com o Todo-Poderoso e os que não tiveram. Então são exemplos ao qual devemos nos espelhar e ao qual devemos nos atentar as falhas para que não cometemos. Voltando então para a questão de tornar-se uma só carne. O matrimônio, ele é bem visto biblicamente? Sim, desde o início, de acordo com o tempo, no caso aqui, lembrando de Isaac e Rebeca, com o consenso de ambas das famílias, e coincidia que eram próximas, né, eram primos. Então, com o consenso do pai de ambos e da mãe de ambos, eles se uniram. Não teve ali uma confraternização não, tá perto do tempo aí de se reunir com a família, eu tô com isso na cabeça, mas uma solenidade ali, uma das pessoas, uma cerimônia, né? Não houve cerimônia, não tinha ali um juiz de paz, não tinha nada disso. O que houve foi um consenso familiar e uma preocupação para que permanecesse ali uma linhagem, uma separação e a escolha da mulher certa, do homem certo entre ambas as famílias. Então houve o consenso, eles assim que se encontraram, foram para a tenda e tornaram-se uma só carne, que é pelo ato sexual, consensual, ok? Então, aí, lendo a Bíblia, se conhece aí a história de Isaac e Rebeca. E teve muitos outros casos. Dependendo do país, das leis do país, o Brasil, por exemplo, tem a questão do casamento no cartório, né?
a oficialização no cartório, ou então uma cerimônia, seja qual for a denominação a qual se congrega. Então as pessoas fazem ali uma cerimônia, comemoram e se consideram casados. Eu estou trazendo aqui uma visão da questão da palavra do Criador. Tornar-se uma só carne, então é um ato consensual. É saudável quando o homem, não vou nem colocar hoje que estamos em tempos modernos, o homem sai da casa dos seus pais, une-se à sua mulher e eles tornam uma só carne. Não necessariamente o homem vai sair da casa dos seus pais naquele momento, mas ele já saiu, já tornou independente. Então, às vezes, conhece uma moça, se une, não, às vezes nem chega a casar, vão morar junto como marital. Então, tem filhos, tornou-se uma só carne. Então, são assuntos muito delicados, mas a própria palavra, é interessante ir para a palavra do Criador para entender essas questões. Porque é a vida do ser humano e vai fazer toda a diferença lá na frente. Porque o que ocorre hoje em dia é o oposto. Está muito banalizado. Estão querendo banalizar, estão querendo tirar os princípios da família e o qual é importante, o diferencial que faz na vida de um jovem quando ele é estruturado e ele tem esses princípios. Pelo menos tem conhecimento. Não tendo conhecimento, ele vai viver um liberalismo generalizado. No entendimento dele, tudo é permitido. O apóstolo Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, tudo nos é permitido. O título do vídeo anterior, se não me engano, é esse. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque não está de acordo com o que é a vontade do Todo-Poderoso. Então, as pessoas correm o risco de pecar por estarem equivocados com a sua vida particular e com o modo de professar a fé. Por isso que eu falei primeiro do casamento. É importante que as pessoas entendam isso, porque depois as pessoas entendem que casar é ir no cartório, esse é o casamento de acordo com Deus, não. Unir-se a uma pessoa e formar família, ter filhos, já é tornar-se uma só carne. Quando as pessoas querem oficializar dentro de um relacionamento saudável, entendendo que a família é importante, é mais um reforço e uma segurança na questão de bens, né? Reconhecendo que a pessoa vive ali tempo com essa pessoa e tal. Mas entenda que eu estou colocando aqui a questão bíblica. E quando fogem disso, quando as pessoas querem agir de outro jeito, esse vazio se demonstra evidente na vida das pessoas, porque elas tomaram decisões precipitadas em momentos de com os ânimos aí aflorados de acordo com a situação, mas lá na frente se reconhece, né? Reconhece e muitas das vezes não consegue entender o porquê. É porque esse vazio não foi preenchido. O vazio que é somente do Criador não pode ser preenchido com outras coisas. Não é preenchido com nada que se agrade, que agrade o corpo. Mas o que agrada a alma e o espírito. A palavra do Senhor. E é isso que eu quero trazer aqui, para que as pessoas entendam que ocorre do ser humano se equivocar em relação ao templo, à morada do Espírito, que somos nós, e as nossas atitudes. E isso gera consequências futuras. Logo então, vão professar uma fé vazia, sem estrutura bíblica. A nossa fé vem pelo conhecimento da palavra do Criador. Ela não vem de outro meio. Então, eu vou dar início aqui, vou dar uma lida em Gálatas. Deixa eu ver aqui, gente. Gálatas, a partir do verso 6, tá? Se vocês quiserem acompanhar, 6 até o 10, que vai dizer:
Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, eu poderia ler inúmeras para comprovar tudo isso que eu estou dizendo, porque é bíblico, mas essa mensagem aqui, em Gálatas, ela é bem clara. O que ocorre no mundo quando as pessoas não estão preenchidas de Deus, da palavra de Deus? As pessoas sempre, de algum modo, querem agradar a homens. Aí vem a questão do ego, do favoritismo, do reconhecimento, do ganho. E assim por diante, independente de religião, tá? Porque um corpo, um ser humano consciente, com a mente consciente da palavra do Criador, sabe que ele é templo, morada do Espírito, todo o tempo da sua vida. Correto? No que se professa a fé. Quando temos o conhecimento do Evangelho, pelo ato, o hábito da leitura da palavra do Criador, como o leque nos é aberto, o entendimento. Então não vamos ser enganados por homens, e muito menos viver em função de agradar a homens. Nosso foco é agradar ao Todo-Poderoso. Porque o tempo de vida que temos aqui precisa ser precioso. Nos é dado, pela graça do Senhor, um tempo em vida para nos redimir dos nossos pecados pelo conhecimento. Conhecimento, é claro, do que foi feito por nós através do Filho. Um justo padeceu na cruz para que triunfasse sobre a morte no terceiro dia, para nos dar vida com Deus, para que viesse o Espírito Santo e tornasse possível o discernimento da palavra, porque sem o Espírito a gente não consegue entender. Tem um relato se não me engano, não sei se é Nicodemos, que vai pela noite para não ser visto, porque era um centurião, um homem conhecido, influente, vai à noite para ter um encontro com o Salvador Yeshua, o Cristo. E ali eles conversam e o Senhor fala para ele: se tu não entende das coisas naturais, ou seja, coisas da vida naturais, né? Como que vai entender das espirituais? É preciso nascer de novo. Yeshua deixa claro para ele. É preciso nascer de novo. E ele entende, por não entender até ali de modo espiritual, que seria impossível. Acaso pode um homem velho voltar-se ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Falou ele. Só a fala dele demonstra que ele não era um homem espiritual, porque o nascer de novo é uma mente transformada. É pela compreensão do que diz a palavra do Senhor, que é possível quando a gente se humilha, entende que somos seres humanos mortais e que precisamos viver esse tempo em vida, sermos redimidos, ter uma vida de sucesso plena pelo conhecimento da palavra do Senhor, sermos estruturados e mesmo quando vier o descanso, a morte, é apenas o início de uma vida gloriosa.
E isso é tão certo como a luz do dia, como o alinhamento das estrelas, como o giro diário do Sol e da Lua. O Criador está no controle de tudo. Então, o que nos cabe? Reconhecer todas essas coisas, reconhecer que tem um Criador por trás de tudo e que Ele é perfeito, o tempo dele é perfeito, que Ele não se cansa de ser bom, de fazer o bem, de trabalhar com o Filho dele para nos trazer a esses conhecimentos. Por isso aqui o apóstolo Paulo fala com a consciência renovada, um novo homem, tendo aí o evangelho dado pelo Cristo ressuscitado. Ele fala: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ele coloca aqui aquela questão do 8 ou 80. As pessoas precisam se atentar a isso. É 8 ou 80. É sim ou não. Como, mesmo havendo medidas de santidade, medidas de renúncias, medidas de compromisso, falo medidas porque ainda há falhas, enquanto não é renovado e tem essa mente aqui que o apóstolo Paulo tem, que é a mente de Cristo, uma pessoa transformada, do Cristo ressuscitado, nele, agindo nele, falando com ele, dando discernimento. É esse o patamar que nós precisamos chegar. E aí, então, não vamos, de modo algum, estar inserido no campo daqueles que querem agradar aos homens, daqueles que estão corrompidos ou corrompendo, pervertendo o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é puro, é simples. Inicia lá em Mateus, ele dando a ordem para os discípulos: pregue, vá, pregue, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É para pregar o arrependimento, é uma nova vida, é um compromisso verdadeiro. E como fala lá em João 4, a conversa dele com a mulher samaritana: eis que Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, então importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então vai levar para a vida espiritual. E quando se fala disso com pré-adolescentes, com jovens, parece um negócio meio complicado de se entender. Por quê? Porque eles estão armazenados de informações. O tempo que vivemos hoje é o tempo, vamos dizer assim, o ômega. Lá em Apocalipse fala o ômega, o fim, se referindo a Yeshua, que ele é o início e o fim. Do mesmo modo, a questão da humanidade, nós estamos no ômega. As pessoas têm dificuldade de aceitarem, não é entender, de aceitarem isso. Criador, como os corpos celestes, as estrelas, como tudo que é criado, ele tem um cronograma para tudo. Se nós temos um calendário que devemos nos submeter às datas, imagina o Criador, que criou todas as coisas. Então ele tem o tempo exato para se cumprir tudo. Está tudo alinhadíssimo. E o que nós estamos vivendo? Como diz em Romanos, até que se cumpra o número dos gentios, ou seja, dos gentios que vão se arrepender, porque existem os descendentes de Israel. Pela misericórdia do Pai, pelo sacrifício do Filho, mesmo estando aí em campos de rebeldia, cegos, sem compreender, porque o Senhor falou que jamais eles entrariam no descanso dele. O descanso representa a graça, depois que Cristo ressuscitou, que nos é dado para o arrependimento de pecados. Por isso ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí ele levanta o apóstolo Paulo, que antes era perseguidor da igreja, por não compreender. Ele transforma a vida desse homem, revela o evangelho precioso, que nos traz a consciência da responsabilidade pessoal. Estou resumindo, mas se você for no canal, você vai ver que eu não estou falando nada que eu já tenha dito. A palavra do Criador, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é orientadora.
E se fugirmos disso, estaremos sim preocupados só em agradar a homens, agradar pessoas, vivendo uma vida fútil, sem sentido. E aí pode se despertar muito tarde, no tempo da velhice, que não tem mais vigor. Eclesiastes fala, né? Para aproveitarmos o tempo do nosso vigor, para temer ao Criador. Então a gente não pode deixar para a velhice para chegar à conclusão das coisas. Na velhice sobra tempo para descansar, mas falta tempo para discernir e ter a orientação certa. Aqui em Mateus 6, deixa eu ver aqui, gente, peraí, escureceu aqui, deixa eu acender a luz aqui. Mateus 6, versos 23, vai dizer, eu vou ler o 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Aqui é a questão do vazio. O modo como vemos as coisas, e muitas das vezes por conceitos errados, do qual nos é passado, do qual nos é ensinado, do qual a gente tem como comum ver a vida das pessoas um pouco bagunçadas, mas estão se divertindo, estão se alegrando, estão aproveitando o momento, e o tempo está se passando e está se aproximando para o precipício, por isso que muitos morrem cedo. É por conta dessas grandes trevas. E o olho, como diz aqui, os olhos são a candeia do corpo, ou seja, é o que nos traz o conhecimento das coisas existentes. A visão é a vitrine, é o que nos coloca à exposição, tudo que vemos, tudo que acontece. E se o meu conceito de vida não estiver baseado nos princípios da palavra do Senhor, eu vou entender como comuns, como coisas normais. Então, quando vem a realidade, a verdade, que é a palavra, que é o Evangelho, como diz lá em Gálatas 1, choca, porque as pessoas tendem a ver com mau olho. Por quê? Porque o olho dessas pessoas estão em tremendas trevas. Nós que já foi revelado o Evangelho, que temos discernimento do Espírito, é que devemos combater com sabedoria por conta do não conhecimento, mas levar pela orientação do Espírito e ter paciência no Senhor, crer que Ele, querendo Ele se revela, Ele transforma, Ele liberta, fazer a nossa parte. Porém, o mundo, o mundo do sucesso do mundo, não está alinhado ao Evangelho. Então é grave, é gravíssimo. Se entende por que a palavra diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Lá em Pedro, o Senhor diz que alguns falam, até há tempos antigos se ouve falar da tua vinda. No caso, eles não veem a vinda de Cristo, a vinda de Yeshua, porque Ele vai vir para julgar vivos e mortos. Ele tem essa autoridade, como diz Isaías 9. Todo o poder e autoridade está sobre os ombros dele. Então, a hora que o Criador falar, vá, coloca tudo no seu devido lugar, ele virá. Mas o que está ocorrendo por conta da graça, por conta do Evangelho, que é para ser propagado de graça, com autoridade, com amor e temor ao Criador, é o que liberta as pessoas, que faz com que as pessoas entendam a responsabilidade pessoal,
e que são morada, templo, e o que elas fazem dos seus corpos torna-se um sacrifício vivo, agradável a Deus, como diz em Romanos 12, ou objetos de zombaria, ou sepulcros caiados. Por fora estão vivos, mas por dentro é sepulcro caiado. Todo tipo de espécie de imundícia. É tipo um jacinto, né? Que é o túmulo. Por fora, bonito, bem estruturado, bem construído, mas por dentro só tem imundícia. É assim diante dos olhos do Criador. Por quê? Porque a nossa justiça, a nossa justiça própria, que nós entendemos como, eu sou justo por isso, por aquilo, é um trapo de imundícia diante do Senhor. A palavra parece ser dura, mas é a verdade. Quando a gente entende, não tomamos como insulto, mas como uma verdade de que a palavra, o evangelho puro, o ato de meditar com seus próprios olhos para que seja luz, é o que nos liberta, é o que nos traz a certeza de que estamos estruturados, não somos uma casa construída com areia, que qualquer vento vem e sopra e desmorona tudo. Uma hora estamos satisfeitos, felizes, outra hora estamos tristes, porque o vazio ainda se faz presente. Quando o vazio é preenchido por aquele qual é o lugar dele, que é o Todo-Poderoso, pelo conhecimento da palavra, então nos tornamos pessoas sensatas, cuidadosas, bem orientadas, bem firmes, certas de que o tempo que estamos vivendo aqui é uma dádiva e que devemos contribuir com o reino, que logo será visível a todos. Então, é o que eu queria falar, teria mais coisa, mas o tempo não permite. Então, que vocês sejam grandemente enriquecidos por essas palavras, e tudo por entendimento bíblico, tá, gente? Nada dito aqui pela minha própria compreensão humana. A palavra do Senhor é preciosa e ela quer nos libertar, para que de fato, no dia que a gente vier descansar, a gente tenha a vida eterna. Então, sejam todos agraciados pelo entendimento, discernimento do Espírito, amém? Fiquem todos na paz.